Martinelli, que inclusive a gente tem um capítulo à parte aqui do Martinelli. Na verdade, o Cartola estava certo em relação aos números. Estava certo, né? O Martinelli teve duas roubadas de bola que o Martinelli teve no jogo, e o Hércules teve 4, não 5. Teve 4, né? Então, vamos lá começar pelo Martinelli, que é um jogador, até eu lembrei lá no grupo ontem, que hoje o grupo estava polvoroso, os 2 grupos que eu participo, tanto do Vilela quanto o nosso aqui, muita gente criticando e muita gente defendendo o Martinelli. O Martinelli é aquela coisa, né? Ele divide muito opiniões. Sim. Eu acho que o Martinelli, ele tem uma virtude, tá? É um jogador que ele é criticado, ele não reclama, ele vai lá, trabalha, ele é resiliente, exatamente esse é o termo, ele é resiliente. E assim, eu acho que ele é prejudicado pelos treinadores, grande parte disso aí, tá? Porque eu acho ele mal escalado. O Diniz colocava ele na zaga, já começou a queimar ele ali, né? Aquelas invenções loucas, o Diniz botava de primeiro volante e de zagueiro, né? Então, e o Martinelli, eu não vejo isso. O Martinelli é um segundo volante, ele tem bons tratos à bola, só que ele não tem pegada. Ele é um pé murcho, isso aí. Marca fofo. Ele é pé murcho. Ontem ele perdeu mais uma dividida, quase quebrou o pé. Porque ele não tem essa característica, mas é um bom jogador, tem um bom passe, tem uma boa bola longa. E assim, a torcida do Fluminense tem que ter um pouquinho de paciência com o Martinelli e pensar que a posição dele não é primeiro volante. Entendeu? A partir do momento que quando o André jogava, né? O Martinelli não rendia com o André, porque o André fazia aquela primeira volância ali E eu não achei o Martinelli mal ontem no jogo, também não achei o Martinelli tão mal assim. Ele foi muito mal no entendeu? jogo. Não achei, eu achei ele... Não foi das melhores partidas, mas assim, eu vou dar uma nota 5 pra ele, tá? Eu vou dar uma nota 5 pra ele por causa do gol que ele fez. Porque o Martinelli não jogou bem. Mas aquele gol ali até minha avó fazia, mas tudo bem. Mas ele fez o gol. Ele fez o gol. Ele fez o gol. Escancarado na frente dele. Se perdesse também. Se perdesse também, mas olha só, vamos lá. Aí acabava a carreira dele. Eu acho que tem duas coisas aí na análise do Martinelli. Ele não fez uma boa partida ontem. Mais uma vez, ele não fez uma boa partida ontem, mas ele foi premiado pelo gol. Beleza, ok. A gente não pode esconder, né, pelo gol que ele fez, a péssima partida que o Martinelli fez novamente. Outra coisa, o Martinelli, como o Márcio bem lembrou aqui, uma coisa que a gente fala muito aqui no canal Flu Resenha, o Martinelli não é primeiro volante, ele é segundo. Ele sempre é escalado errado. Talvez esse sacrifício que ele se doa para fazer tantas vezes prejudique ele, né? E outra coisa aqui também, muita gente que fica defendendo o Martinelli fala que o Martinelli é um cria de Xerém, é um garoto da base, né? Que ele é bom jogador, que ele é craque. Craque não, né? É bom jogador. Mas vamos parar também com esse discurso de moleque da base, que o Martinelli já está há 5 anos no profissional. Já passou disso. Já passou, essa fase dele já passou. Ele tem que ser criticado sim quando ele vai mal e tem que ser elogiado quando ele vai bem. Isso faz parte do futebol, galera. Eu não tô falando que o Martinelli é um mau jogador, pelo contrário. Eu já critiquei muito o Martinelli aqui. O que eu critico o Martinelli aqui é justamente porque ele é um marca-fofo. Esse é o problema no Martinelli. Mas ele tem essas qualidades, ele é importante pro time do Fluminense. Isso é um fato, a gente não pode negar. A gente tem que criticar o jogador, mas não pode ser um viés, ainda mais o Martinelli, que ele teve boas passagens pelo Fluminense, bons jogos, na verdade, pelo Fluminense, né? Vários bons jogos. Vários bons jogos pelo Fluminense, marcando gol importante, coisa e tal, como o gol de ontem, né? Apesar de não ter jogado porra nenhum jogo inteiro, mas ele fez um gol importante que deu a vitória pra gente. Mas a gente tem que ser justo com a crítica com o jogador. Lógico, a gente vai pesar mais a mão dependendo do jogador. Por exemplo, o René, o Freitas, a torcida, eu particularmente, né? Apesar que o René ontem fez uma boa partida, né? Mas a gente tem que ser justo com as críticas. O Martinelli não jogou bem, galera, mas foi premiado com gol. Isso é um fato, né? Assim, eu acho que eu não tô aqui pra ditar regra pra torcida, a partida tá lá, tá pagando, quem quiser vaiar, vai, entendeu? Isso aí não contigo, não é... Eu por mim, eu não vaio, eu nunca vaiei, meu irmão sempre me ensinou, meu irmão mais velho, que me levava desde moleque Maracanã, ele vaia só depois, ele falava assim, vaia quando acabar o jogo. Ele falava isso pra mim. Agora, quem quer vaiar, agora xingar eu xingo, né, cara? Entendeu? Não tem jeito. Xingar se xinga, agora vaiar... quando a galera toda tá vaiando, eu não faço parte do coro, entendeu? Agora, quem quiser fazer, tá com todo o direito de fazer. A gente não pode. Tipo assim, eu concordo contigo, Márcio. Eu não critico. Maracanã é um espaço democrático. Eu não fico vaiando o jogador. Né? Eu não fico vaiando. Pode ser o jogador que for. Eu não vaio o jogador.
acaba o jogo, porra, exatamente. xingo. Eu fico xingando durante o jogo, mas vaiar eu não fico vaiando. Porque eu entendo um pouquinho aquilo que o Renato falou, de você desestabilizar o jogador. A gente não pode ditar regra. Esse é o eu fato. sei, mas assim, mas eu compreendo esse lado. Não, compreender, né? a gente compreende. Que tem realmente todo... O Martinelli, eu acho que nem tem esse problema não, tá? Porque ele é um cara que ele é... Se ele não tivesse a cabeça boa... Boa, ele já tinha dado ruim. Eu acho que o Martinelli, cara, ele tem que parar de ficar tentando fazer jogada de craque, tentar parar de segurar mais a bola, porque ele segura muito a bola, entendeu? Tem que soltar mais a bola mais rápido. Eu acho que isso às vezes ele peca muito em tentar segurar, tentar fazer jogada de craque. Fazer um 2, né? Fazer um 2. Fazer o corpo, que às vezes ele não tem. Pra mim, ele não consegue proteger uma bola de forma correta, às vezes. Isso é muito certo. Essa coisa dele querer proteger e não ter corpo pra proteger, cara, isso é muito... Pô, mas já era pra ele ter essa malícia já, né, cara? Isso é uma crítica. Aí que tá a parte da crítica coerente que a gente tem que fazer pro Martinelli. O Martinelli já tá há 5 anos no profissional do Fluminense, ele não ganha uma dividida, toda dividida ele vai com aquela porra, aquele pé mole dele, né, um marca-fofo do caramba. O pessoal que falou pé de pano. Aí essa crítica que a gente tem que fazer, a marcação dele. Cara, eu acho que o grande problema dele é que ele faz um jogo, irmão, de top, de linha, e faz 3 ou 4, porra, abaixo da média, cara. Cara, olha então, ele fica marcado por isso, o Cartola tá fazendo um comentário aqui bem pertinente. Martinelli quer fazer o que o André fazia, de girar em cima dos adversários. Só que o André era um touro. O Martinelli tem que tocar mais rápido. Ele não tem disposição física que nem o André. Às vezes ele quer fazer coisa que o corpo dele não faz, brother. Ele até acha um jogador inteligente, mas, cara, o cara, às vezes ele quer fazer mais do que ele é capaz de fazer, o André tinha muita base pra fazer aquele giro que ele fazia. Cara, ele não, o André sabe proteger também, né? O Aras, por exemplo, porra, mas basicamente ele é a mesma proporção do Martinelli. Só que o Aras, meu irmão, tem uma ginga de corpo. E ele joga com a bola pertinho do corpo. E ele tem uma proteção enorme, cara. Aquele cara, eu acho que ele sabe, às vezes, até mais proteger a bola do que jogar a bola. Porque, cara, o que ele sabe proteger a bola é a característica uma coisa dele, assim, impressionante. Então o Martinelli peca muito por ser primeiro, quando ele está calado para ser primeiro volante, ele pega por isso. Primeiro que ele não sabe proteger a bola e segundo que ele quer segurar muito a bola, cara. Ele não é para isso. Ele não tem essa característica. Qual é a tua nota, antes do Ivo passar o comentário? Cara, 5 aí, bota 5 também? 5 do gol, pô. Deixa só a Luana terminar pra gente emendar aqui no... o Martinelli... Pode dissertar, tá? Pode dissertar. Vai dissertar. Se é convidada, você pode falar o que você quiser. Assim, o que eu penso do Martinelli é o seguinte. Ele não é um bagre, óbvio, todo mundo concorda. Mas eu também acho que ele é um jogador medíocre, né? Medíocre no sentido de médio. Ou seja, é o cara que compõe bem um elenco, mas também não é o cara que resolve, né? Eu acho que... Tanto que ele recebeu poucas propostas, né? Ele tá aí há 5 ou 6 temporadas né, no profissional. Então, o que me irrita no Martinelli? É que ele procura sempre umas soluções meio fáceis de jogar pro lado, jogar para trás e fica apontando como se... se você reparar, ele sempre faz isso. Ele joga a bolinha, ele fica pensando. Quando ele pega a bola e joga logo, ele faz um passe vertical. Quando ele pega e fica pensando, rodando, não sei o que, ele vai acabar jogando para trás e aí aponta para frente. Aí é como se ele estivesse dando ordem para alguém, mas ele só joga para trás. Então isso me incomoda, porque... Isso é uma característica dele, sim. Isso me incomoda, assim... que é a hora que eu perco a linha xingando ele, assim, nos jogos. Mas ele é um jogador que tem muita virtude e concordo com você. Ele tá prejudicado pelos técnicos. Ele não é primeiro volante, muito menos zagueiro. Não, quando botaram ele de zagueiro... Exatamente. Então, assim, naquela época que ele disputava ali com o Nonato, lá na primeira passagem do Nonato, pô, ali ele tinha ficado... Então, eu acho que assim, um banquinho pra ele também não ia fazer mal. Entendeu? Tendo lá o Bernal, o nosso 5, né? Seja quem for, mas tendo um 5, que só tem o Bernal agora, mas tendo um 5 e ele disputando a vaga com o Hércules, eu acho que pode até dar uma coisa mais saudável, ele vai estar na posição dele. Eu acho que a minha visão do Martinelli é essa. A nota 4,5. 4,5. Eu também vejo o Martinelli disputando com o Hércules, essa segunda volância aí. Mas hoje, pra mim, o Martinelli é titular. Bom, Hércules. Mas não como 5. Mas não como 5, como 8. Eu também acho, eu botaria o Bernal e o Martinelli, porque o Hércules ainda tá... apesar chegando, né? Apesar das críticas que eu faço ao Martinelli, é mais ele jogando fora da função dele. Exatamente. Jogando de 5. Ele não presta jogando como 5. Até tem gente aqui falando aqui sobre o chat. O Denner... Só olha o comentário do Rodrigo Rescher? Do Rodrigo Rescher, que é membro do canal. O Martinelli é o genro que todo pai gostaria de ter. Inofensivo. O Denner, que é membro
no canal também tá falando aqui que o Martinelli é tão manso que o sogro dele deve tá despreocupado, né? Ele tá falando aqui. O João Firmino, deixa eu só ler um comentário aqui, que isso aqui é importante, cara. Eu sempre acredito no peso da camisa do Fluminense. Quem acompanha aqui o canal Fluresenha sabe sempre disso. Fala isso. Foi assim nos jogos da Libertadores, foi assim no jogo contra o Grêmio, foi assim no jogo contra o Palmeiras, que eu falei, por que não a gente não pode ganhar lá? E o João Firmino tá falando uma coisa aqui, que esse ano vamos voltar a brigar por títulos. Eu acredito nisso também, João. Por isso que eu tô falando, que eu acho importante, né? Aliás, eu acho bem acessível a Sul-Americana e até mesmo a Copa do Brasil pelo fator Renato Gaúcho, né? Tá, eu vou repetir aqui, tá muito cedo ainda, as coisas vão evoluir, o trabalho dele vai aparecer. Eu tô botando muita fé no trabalho do Renato Gaúcho. Eu acredito sim que a gente esse ano conquista um título importante. Vai ser o que o Felipe Melo fez pra gente, assim eu espero. Foi pra gente trazer aquela aura de campeão, né? Que o Renato tem, além da identificação com os jogadores têm que comprar esse barulho, porque dentro de campo tá faltando isso. Mas agora vai, isso ele vai. Agora acho que mudou a aura, cara. Já mostrou isso. Agora, o Martinelli, cara, é nítido que ele precisa de um primeiro volante bom ali do lado dele pra ele poder funcionar. Como o André. Cara, mas tipo assim, será que adiantar o Martinelli também não seria uma opção, talvez? Mas é isso que a gente tá falando, é o segundo homem. Não, talvez ele jogar um pouco mais. É foda falar assim. Não, de meia armador lá na frente, não. Fazer a função de um Lima ali. Não, ele não tem bola pra isso. Não, talvez o Hércules fizesse até melhor. Isso no Fortaleza, né? Fazia até isso melhor. Já falando no Hércules, vamos falar no Hércules aqui. O Hércules ontem me deu uma esperança. Ontem ele me deu uma esperança, acho que o Renato, eu tava reclamando com o Hércules, parece aquela carinha de bom moço, né, muito, porque pra volante tem que ter cara de mal, cara, você tem que ter brabo, nem o André era garoto, mas o André tinha aquela coisa de, aquele bigode, aquela cara de velho, dele mal, brabo, quando tinha que dar uma porrada dava, entendeu? O Martinelli era um cara à frente do tempo dele, né, era um garoto novo que... Então o Hércules ontem me deu uma boa impressão, acho que ele jogou bem. Das partidas que eu vi o Hércules jogar, talvez tenha sido a melhor, né? Então vamos lá, eu estou mantendo meus 5 pro Hércules. E aí, Ivo? Nota 4 pro Hércules. O Crazy Investidor, 10,90. Programa chato, só reclamação. Valeu, cara, obrigado. Não é só reclamação não, Crazy. A gente tem que analisar aqui o jogo. O Fluminense, como eu falei aqui, o Fluminense fez um ótimo primeiro tempo. Foi animador. É esse tipo de postura que a gente tem que ver. Assim, só que a gente está analisando aqui a partir dos jogadores. O segundo tempo, o time desandou. Isso é um fato. Aí a gente pode botar também a falta de preparo físico desse time e o pouco tempo de treinamento que o Renato Gaúcho teve. Vamos lembrar aqui que o Fluminense jogou contra o Fortaleza, viajou direto para a Colômbia e voltou para o Rio de Janeiro e 3 dias depois jogou contra o Bragantino. O desgaste da viagem também. Pode ser vai que o time tenha ter um desgaste. Sério, eu acho que não foi nem fator Renato Gaúcho. Porque o Renato já assumiu, o time já deu uma melhorada. Não, deu uma melhorada. Cara, o físico do Fluminense tá horrível, cara. Isso é muito ruim o físico. E outra coisa, o Crazy, o Fluminense estava bem, por acaso, esse ano? Em algum momento ele teve algum jogo assim, tirando aquele 8-0 no Águia de Marabá, 4 no Volta Redonda, assim, tirando jogos assim, entendeu? O Fluminense tem que se provar com um adversário de peso. O Bragantino não tá bem, mas é um time chato, é um time que parte pra dentro, é um time ofensivo, entendeu? Cara, acho que é lateral esquerdo, né? Aquele cara fortão pra caramba lá, lateral esquerdo, bom jogador. Cara, deu um trabalho, um cara, bom jogador. Podia olhar aquele tipo de jogador ali que tá bem interessante. Nota pro Hércules, Ivo. Eu falei já. Falou 4? O Pablo, nota pro Hércules. Cara, sem nota pra mim, cara. Acho que sem nota? Não, sem nota não. Mas eu acho que ele ainda não justificou a vinda. Ainda mais um jogador da idade dele, que criou-se uma expectativa. Eu criei uma expectativa muito grande em cima do Hércules. Eu tô um pouco decepcionado por enquanto nesse início de ano. Eu acho que ele vai melhorar. Houve melhora ontem, sim. Pelo efeito Renato Gaúcho. Dou um 4 pra ele também, vou seguir o Ivo no 4. Que isso, cara? Luana, vai seguir o Ivo no 4? Aí é foda. Vai seguir porra nenhuma, não.
Seguiu Eu dei a nota 4. Você que tá falando que vai seguir de 4 aí, cara. Vamos fazer o corte aí. Eu não dou uma nota 4 pra ninguém. 4 eu não correr esse risco. Ele tá falando que vai me seguir de 4 aí, pô. Porra, aí fica difícil. Meu Deus, Luana, vamos lá. Eu vou de 5 porque eu acho que o Hércules também tá prejudicado pelo posicionamento. Ele tá ali dividindo uma primeira volância, porque o Martinelli vai muito na frente. Muitas vezes ele fica meio perdido ali, ele tem que defender. Achei que ele combateu um pouquinho mais ontem. Mas eu dou um 5 aí. E eu acho que ele vai melhorar. O Lima ontem, vamos chegar no Lima, 5, né? O Lima ontem pra mim estreou, né? Porque o Lima esse ano, não sei porque é de contusão e tal, o Lima ontem fez uma boa partida, né? Eu gostei do Lima, fez um belo gol, né? Categoria, nunca critiquei. Né? Driblou o goleiro. Quanto tempo você não vê um gol desse? Driblou o goleiro. E, pô, só não entrou com bola e tudo porque teve. Caneta azul, né? Caneta azul. E ontem fez uma boa partida, cara. Cara, o Lima. Nota 6 pro Lima, tá? Nota 6 pro Lima também. O Lima, ele vinha mal esse ano, né? Ele já foi importante mais vezes pro Fluminense. A gente tem que ter paciência também com ele, que ele tá voltando de contusão. Ele fez uma boa partida, eu acho que foi a melhor partida que ele fez esse ano com a camisa do Fluminense, sem dúvida. Né? Foi premiado com gol também, né? Um bate-rebate do Canóbio, que não sabe chutar. Né? Ele acabou dando uma assistência ali, né? Sem querer, né? Sem querer, mas deu uma assistência. Desviou e sobrou pro Lima, mas o Lima soube fazer o que tem que fazer. E foi bastante frio. E teve frieza, né? Antes de passar aqui pro Pablo, galera, estamos com 480 simultâneos, só 351 likes, galera. Vamos ajudar aí, vamos dar o like, vamos ver se você está inscrito aqui no Flu Resenha, para ajudar o Flu Resenha a crescer. Pablo Lima! Cara, Lima foi bem, também achei a melhor partida dele no ano aí com a camisa do Fluminense. Teve bons passes, errou bem poucos, né? Foi premiado com gol, com frieza ali, porque soube driblar o goleiro. Se fosse outro, podia até bater, porque o goleiro realmente começou a crescer ali. Se ele não dribla, com certeza as chances de defesa eram grandes, né? Então acho que nota 7 para ele, pro Lima. Nota 7 pro Lima. Até agora a nota mais alta aqui do mundo. Luana. Eu dou 6,5 pro Lima. Eu acho que ele jogou melhor mesmo. Também ele jogou mais na frente, né? Acho que quando bota ele como uma posição meio de volante, a gente já sabe que isso não dá certo. Não funciona. Insistia nisso. Eu acho que um pouquinho mais na frente a gente consegue aproveitar mais dele, né? Uma coisa que eu admiro no sentido de me espantar do Lima, é que eu acho ele muito frio mesmo. Ele até nas comemorações, ele é muito frio. Então um gol daquele ele é bem capaz de fazer mesmo, porque ele é muito frio. É outro resiliente também, tá? É outro que a torcida também às vezes pega no pé. Exatamente. Deixa eu só mandar um abraço aqui pra galera do Flusão Raiz, do grupo Flusão Raiz. Tamo junto, galera. Mandar um abraço aqui pro amigo Charles. Tamo junto, Charles, o amigo Júnior também, a galera tá acompanhando lá o Flu Resenha através do YouTube, né? Tamo junto, galera, dá essa moral aí pra gente, e veja se vocês são inscritos no canal e deixa o like aí pra gente, que já ajuda bastante, né? O Marco Richeza tá aqui, bom podcast você, não tô acompanhando, vou ver depois, beleza, tamo junto. Bom, vou falar agora do Canóbio. O Canóbio pra mim ontem fez um bom jogo. Apesar dele perder aquele gol, né? Ele fez um bom jogo. O Canóbio é um jogador muito útil. Sim. Tanto que no Fluminense, quando ele é substituído, o Fluminense perde muita marcação. É impressionante como ele marca, como ele vai lá em cima do goleiro. É um jogador extremamente útil. Hoje ele estava bem no jogo, dando bons passes, indo na linha de fundo. Assim, uma nota boa pro Canóbio ontem, nota 6 pro Canóbio. Um bom jogo do Canóbio também ontem. Ivo, Canóbio. Cara, Canóbio, nota 5. Nota 5 pro Canóbio? Ele perdeu um gol também, hein, cara. Aquele golzinho que ele perdeu, né, cara? O atacante não pode perder, irmão. Cara a cara com o goleiro. Mas assim, ele tinha que ter... Ele tinha que ter veloz, ele tinha que ter entrado mais. Ele podia ter entrado mais. Ele estou muito antes. Saudade do Fred, irmão. Porra. O Fred naquela arrancada ele também não ia dar, não ia chegar na bola. Ele ia dar, meu irmão, também era na gaveta. O Fred era lento. Não precisa nem correr, mano. Só um chute. Mas o Fred era centroavante, não era ponta. O Pablo, nota pro Canóbio. Nota 6, cara, só porque ele perdeu aquele gol. Nota 6, tá. Mesma nota cara, que outra coisa, cara. O Canóbio é bom na marcação, Cara, mas eu prefiro. Eu gosto de atacante que faz gol, cara. Ele é o artilheiro do time. Não, eu sei que ele faz, mas uma função tática. Ele é tático. Que ele faz a função tática, mas. E ele tá fazendo uma gol aqui do Atlético Paranaense. Numa decisão, às vezes, cara, um gol é um gol que não pode perder, entendeu? Ontem, por exemplo, se ele faz o gol 2-0, cara, ele jogava muito mais tranquilo. É o tipo do gol que não dá pra perder. Não, ia ser 1-0. Ia ser 1-0. Mas vamos lá, 2-0, pô. Foi antes. Entendeu? Foi logo no início do jogo, acho que foi 13 minutos. Luana, Canóbio. Vou dar nota 6 também. Nota 6. Acho que ele é muito voluntarioso, peca um pouquinho ali, às vezes, nas finalizações, mas ele é muito importante. Muito útil.
Muito útil. Muito útil. Maurício Monteiro falando que o Canóbio é um pereba esforçado. Cano, olha Eu já só. ouvi que ele caiu paulista bonito, mas eu não acho isso não. Não, ele é melhor que Caio Paulista, pelo amor de Deus. Não, bem Caio melhor, Paulista, sem pelo amor. Aquele meme clássico dele passando a no bola Atlético, de São ele. Paulo. No Atlético. No Atlético. Cano. Bom, o Cano pra mim ontem fez um sem nota. bom jogo. Aqui. O Cano fez um bom jogo. Inclusive o lançamento pro Canóbio foi do Cano. Né? Porque o Cano perdeu o gol, foi do Cano. O Cano ontem se movimentou bem, eu achei que ele. A bola não chegou nele, mas ele jogou, ele participou do jogo. Não voltou tanto, acho que o Renato já deu uma. Eu continuo achando que ele volta. Não, mas no Maracanã a impressão era outra, tá? A gente estava até comentando lá que tava com a gente, o Cano tá ficando mais. No final é que ele voltou, mas é que ele recuou. Mas no início do jogo ele ficou segurando um zagueiro lá na frente. Eu vou dar nota 6 pro Cano também ontem, apesar de não ter finalizado. Não, mas finalizou, me tentou no meio campo de novo. Mas o lance estava parado. O lance estava parado. O lance estava parado. O lance estava parado. Nota Tinha sido 5 falta. pra ele. Ah, é? Não sei porque eu apostei. Foi Na falta. média. O chute a gol do Nota 5. Pablo, Cano, rapidinho. Cara, nota 5 aí, cara. O Cano tá difícil aí. Porra, embarcar aí, porque realmente também a bola não tá chegando. Quando chega é matador. Mas é o que eu falo, o jogo pro Cano poder, fazer um bom jogo, a bola tem que passar por ele, tem que chegar aquelas bolas. E eu acredito que quando o Ganso voltar, vai melhorar essas assistências para ele, porque o Ganso faz a bola chegar com mais fluidez ali ao ataque. Então acho que ele vai ter mais oportunidade. Luana, Cano. Cano, eu acho que pelo jogo 5. Jogo 5. Ele participou, mas não deu muito chute a gol. Não deu chute a gol. Agora, vamos falar do. Antes de falar do Keno e do Everaldo, que eu vou deixar pro final. E o Arias Gancinho não vai rolar? Vai rolar. Vou deixar os três por outro. O Arias. John Arias ontem, pra mim, é uma partida abaixo dos padrões Arias, né? O Arias sempre com 3 em cima dele na marcação e tal. Eu acho que o Arias parece ter o Arias, vou dar um desconto para ele, que ele jogou com febre, né? Inclusive. Então eu vou dar aquele desconto pro Arias. O Arias eu não consigo dar uma nota menor para ele do que 6. Então eu vou continuar dando nota 6 pro Arias. O Arias ontem não fez uma grande partida. Mas ele talvez estivesse sentindo, né, a febre. Ele jogou, isso que eu ia falar, ele teve febre, né? Teve febre, então qual a nota pro Arias, ô Ivo? Nota 5. Nota 5? Pablo, nota pro John Arias. Porra, cara, pra mim Nosso Pelé miniatura. Cara, o Arias, como sempre, pra mim vai ser 6,5, cara, que seja uma nota mais baixa pra ele. Cara, como sempre, o primeiro jogador para jogar do estado com febre, como ele jogou, o cara tem que ser aguerrido mesmo, né? Porque se fosse outro, estaria no departamento médico. E, cara, eu acho que ele sente muito o ritmo, porque eu acredito que o ritmo dele físico esteja bem acima dos demais e muitas das vezes prejudica ele, porque você pode ver você pode ver que quando ele está isolado, com meio de 3, 2 e partindo para cima sem ninguém do lado, cara, com certeza o time já deu uma cansada. Isso prejudica muito eles nas jogadas, porque ele não tem por que fazer, não tem por que tocar se não for as jogadas deles individuais e não der certo, ele não faz nada, porque não tem ninguém para tocar. Então, pra mim, a nota é 6,5 pra ele, cara. Luana. Eu tive a mesma impressão do Pablito. Pablito? Vai pegar Pablito, hein? Vai pegar, hein? Muitas vezes o Arias estava lá cercado por 3 e não tinha ninguém se aproximava. Então ele perdeu muita bola assim, mas eu acho que não por culpa dele, né? Mas isso é esquema tático, né? É aquele velho ditado lá, né? Ele doente é melhor do que muita gente, pelo visto, né? Até rimou, né? Doente é melhor que muita gente. Arias doente é melhor que muita gente. Eu dou nota 7, porque eu acho que ele é a nossa válvula de escape ali, ele constrói as jogadas, ele é o nosso melhor jogador, então 7. É o nosso Pelé econômico, nosso né? Pelé econômico. Nosso Pelé econômico. Cara, eu vou deixar um jogador aqui por último, tá? Que foi realmente uma temeridade. Ganso ontem, pra mim, sem nota. Sem nota. O Ganso não jogou. Ele chegou a dar um passe, né? Acho que chegou a dar um passe lá. Sofreu uma falta, né? O Ganso sofreu uma falta. Quer dizer, não era jogo pra ele. Continuo dizendo isso. Ganso sem nota. Não vou nem dar nota, porque é melhor. Ivo? Uma nota 3 pra ele. 3. Pablo, Ganso? Sem nota. Luana, Ganso? Eu sou... Gansete? Gansete de carteirinha. Eu vou só aproveitar você falou, já que é a nota do Ganso, porque eu passei o olho aqui, eu vi meu amigo Glaucio. Deu chute também. Deu um chute, bem lembrado, Pablo. Já fez aí, igual o Cano.
O Glaucio mandou uma mensagem aqui, um beijão pro Glaucio, perguntando o que eu achei da entrada do Ganso ter entrado. Tem que tomar cuidado com as palavras, né? Do Ganso ter entrado. Ganso ter sido escalado para entrar em campo. Do Ganso ter sido escalado. Quinta série aqui é terrível. Pois é. Tem que ficar esperto. Eu achei assim, eu entendo de forma racional que não era o jogo ideal pro Ganso entrar. Eu achei que prejudicou um pouco o nosso meio de campo, porque ficou uns buracos, assim, o próprio Lima ainda estava combatendo mais. Mas é o Ganso, né? E assim, eu acho que ele entrou pelo que ele significa, né? Então, pelo esse retorno, acho que o Renato acabou dando essa oportunidade para ele mais cedo do que talvez muitos dariam, né? Mas eu acho também que não vou dizer uma prejudicada, mas o meio de campo a gente perdeu um pouco mais. Já estava meio perdido, se perdeu um pouco mais, mas ele é aquele cara que se dá um passe, 2 certinho, você já consegue. O Ganso em forma, ele até marca, sabe, Luana? Ele até marca, ele rouba a bola, ele tem alto... Quando você tira o Lima e o Canóbio, você perde muito na marcação. Sim, exatamente. Eu também achei que nesse caso ontem a gente perdeu. Exatamente. Não esqueça aquele jogo contra o Olímpia, eu tava lá, ele roubou muita bola, cara, muita bola. Então, assim, eu acho que né? No Paraguai. Eu acho que realmente ele entrou, mas eu mesmo, Gansete, assim, acho que ele poderia ou ter entrado mais no finalzinho, pra gente não perder tanto o meio de campo, ou botaria o Lescano mesmo, porque eu preferia que ele revezasse com o Lescano e não com o Lima, né? A gente sabe que o Ganso não vai jogar os 90 minutos, então dar uma chance aí pro Lescano revezar com ele pra mim seria o ideal, até porque o Ganso tá sem ritmo demais, né? Exatamente. Kenaldinho ontem pra mim entrou bem, o Kenaldinho entrou bem, jogou bem, aquelas arrancadas e tal. Kenaldinho, nota 5, Kenaldinho. Ivo? Kenaldinho. Nota 6, cara. Ele entrou nota bem. 6, Kenaldinho entrou 6. Pablo? Cara, nota 6. Deu dinamismo ali, boas arrancadas. O Keno se demonstrando pra mim não voltar à titularidade, mas, cara, como jogador de segundo tempo, tá agregando bastante. Pega o time já meio do adversário um pouco já mais abalado fisicamente. E tem ótimas saídas, ótimas contra-ataques, velocidade, dá uma velocidade boa pelos cantos. Então, nota 6 pro Keno ontem. Luana? Nota 6 também, acho que ele entrou bem. O Canóbio estava perdendo muito a bola ali com o lateral esquerdo dele, enfim, tinha um jogador que estava toda hora roubando as bolas do Canóbio. Eu acho que o X1 ali do Keno fez diferença, foi uma boa troca ali, uma boa válvula de escape ali pra gente também. Eu sou meio crítica do Keno, mas ele tem sido um ótimo jogador de segundo tempo. Jogador de segundo tempo. Então, tamo junto aí. Everaldo, uma atuação realmente lamentável. Nossa, ele parece que corre com o freio de mão puxado. Ele parecia um pedaço de madeira, a bola batia nele e voltava. Essa intenção do Renato era segurar a bola na frente com ele lá. João Borgo, né? Cara, horrível. Teve uma bola que ele pegou livre, ele cavou uma falta. Eu critiquei ele aqui quando a gente contratou. E muita gente aí veio falar, né, no Instagram. Ele é bom, tem que dar uma oportunidade pro garoto. Garoto. 30 e poucos anos, 34 anos. Não, ele tem estudo, não. Tem. O Everaldo tem estudo? Acho que tem. Já até veio aqui a idade dele. Dá uma olhada aí. Mas, cara, é surreal o negócio desse. Nota 0, eu esqueci de dar a nota dele, nota 0. 0, acho que nem tanto. Dá um 0 pra ele, tá bom. 0, burro, dá um 0 pra ele. Jogou tudo. Pablo? Duas coisas, o Everaldo ele perdeu todas as disputas ontem, para dizer que ele perdeu todas. Ele ganhou uma bola pelo alto só, né? Fez 3 faltas. Cara, e deu 3 passes certos. É o que ele fez na partida ontem. 33 então, anos. Nota 0 também. 33 nota 0, 0, 0. 0 bem redondo pra ele. James Bond, 000, 007. Luana. O Everaldo, quando ele foi contratado, eu tive uma esperança, né, de a gente ter alguma coisinha de bom, embora a gente soubesse, né, de tudo, mas eles até gol no Fluminense já fez, né, então... Mas, nossa, decepção total. Ele realmente tá complicado ali, não ganha nenhum pivô, cara, olha... Ele ganhou um só. Pela estatística, eu não vi. Ele
tenta fazer o giro, não consegue. É triste porque a gente tá precisando desse 9 assim urgentemente. Vou dar meio só pelos 3 passes certos que ele deu. A gente precisa muito. Renato Gaúcho no banco, aproveitar, vamos emendar na coletiva dele, né? Eu acho que o Renato fez o que podia fazer nesse pouco tempo, motivou o time. Manter a escalação, eu acho que é o que ele tinha que fazer mesmo, até por causa de grupo, né? Ele não conhece o grupo do Fluminense. Ele falou que conhece 80% do grupo, mas não conhece. Não conhece. Ele falou pra elogiar e aquela coisa toda. Então, a coletiva do Renato, diferentemente daquelas coletivas que ele fazia lá no Sul, que ele estava com problema com a imprensa lá no Sul, foi uma coletiva tranquila, ele respondeu com calma, né? Até o Cícero Melo não estava ontem, né? Ontem. Mas falaram dele no final, você viu? No final da coletiva. Falaram do Cícero Melo. Então, assim, o Renato, pra mim, eu vou dar nota 6 também pela motivação, pelo clima. Outra coisa que ele fez. Eu vou mudar, vou dar até nota 7. Vou dar mais um pontinho pra ele, porque ele fez uma coisa que o Mano não fazia. Ele pegou o time e levou pra torcida de novo. Eu acho isso muito legal, cara. Que porque, assim, como ele falou, eu concordo muito com ele. O time, a torcida reflete o que o time tá fazendo em campo. Entendeu? Ivo? Eu dou nota 7 pra ele. Né? Não tinha pouco tempo para mudar o time, né? Pouco tempo para trabalhar esse elenco, mas a mudança de postura já foi nítida, pelo menos no primeiro tempo. Nota 7 que eu tô dando para ele também é muito por essa camisa aqui, né? 7 aqui, ó. 7 aí, ó. Né? Que é marcado na história do Fluminense. Linda, linda. Aliás, ontem o marketing do Fluminense já tá de parabéns. Parabéns. Entrou com o Ame Rio atrás, foi muito legal, assim, eu sou meio crítico do marketing do Fluminense, mas dessa vez bola dentraça ontem. Nota 10 pro marketing do Fluminense. É isso aí. Pablo, o que você achou do Renato Gaúcho hoje no banco, aquele carisma, aquela elegância, né? Aquela elegância. Cara, como sempre, né? Renatão. Cara, só dele ter mudado a motivação do elenco, cara, eu acho que pra mim já é um passo muito importante e também ter dado esperanças aí à torcida do Fluminense por um ano melhor, né? A gente viu que, cara, ele é bem dinâmico ali no meio do campo, dando esporra, uma porrada de gente, cara. Bem lembrado, Pablo, tem que ser, bem lembrado. E tem que ser assim, cara. Então é um técnico que puxa o time pra frente. Tô com uma expectativa bem grande, eu dou um 8 pra ele. Também pelo fato, você lembrou muito bem, Márcio, dele ter levado a torcida os jogadores pra torcida. E isso é bem bacana, porque realmente o time é a torcida é o reflexo do time. Com certeza. Então dou nota 8. 8. Luana? Eu vou dar 7 também, não pelo trabalho de técnico em si, mas por toda essa magia, motivação que ele fez. A aura, né? E pela organização que ele organizou. O primeiro time o time no primeiro tempo tava outro, assim, eu achei outro. E mais vertical. Mais vertical, mais ofensivo, né? Então, por isso, e principalmente pela aura e a magia no ar, vou dar 7 também. O David Maranhão tá danado hoje, né? Tá danado hoje. David Guimarães tá falando que o Renato Gaúcho parecia um bichinho da Grande Rio. Cara, é muito engraçado. Nota 6 de bom tamanho. O Antônio Carneiro tá falando que a gente tá muito bonzinho, né? Que o Renato, se passar pano pro jogador, vai ser mais do mesmo. Cara, eu não acho não, o Antônio. O Renato, a gente sabe que o Renato tem histórico também de pegar no jogador também, né, cara? De criticar, quando tem que criticar. A gestão de grupo do Fluminense também é importante, cara. Lógico, se o jogador fizer merda, ele vai barrar, como ele já barrou vários jogadores, tanto do Grêmio, na passagem do Fluminense que ele já teve, né? Ele falou isso na chegada dele, né? Exato, ele deixou o recado bem claro. Deixou o recado bem claro. Deixa eu só ler um comentário aqui do Roberto Renó, que é meu contador. Obrigado, Roberto. Tamo junto, grande tricolor. Renato Gaúcho foi bem, nota 8, técnico vitorioso e corajoso. Mas agora que já conhece o grupo, barra o Freite e o Renê. O Penarol tá falando aqui, né, que o presidente tem que tirar a 9 dele, né? E dar 99 pra não ficar feio, né? Que tá falando em relação ao Everaldo aqui, o nosso amigo Penarol. É isso aí. Vamos encerrar a enquete aí? A ver o que você achou da estreia do Renato Gaúcho? Sim. Vamos encerrar a enquete aqui. Encerrou a enquete, vamos lá. Boa 60%, mediana 32%, não mudou nada 5%, ruim 1%. Tem um flamenguista aí que votou aí, né? Provavelmente, né? É ruim, é dinizista. Não, pode ser um tricolor mesmo, não gostou, não ficou satisfeito com olhando o segundo tempo. Não dá pra exigir realmente, o segundo tempo... Não dá.
Entendeu? Até alguns momentos o time do Mano até tentava marcar alto e tal. Mas o problema é que eu acho que o perfil desse elenco para marcar alto é meio. Sim, sim. É meio diferente. Não é muito físico o nosso time, né? Você vê que o time do Bragantino ontem parece um time bem mais físico do que o nosso, né? Bom, quarta-feira, galera, às 15 horas. Só um instantinho. Quarta-feira, às 15 horas, vai rolar o sorteio da Copa do Brasil, né? Então o Fluminense está no pote 1. Pablo, testa rapidinho, só um minuto. Testa o microfone aí. Peraí, só um minutinho. Teste. Quando acabar o programa. Esquece. Quando acabar o programa, quando acabar o programa, o microfone volta a funcionar. Deixa pra lá. Entendeu? Isso não Deixa foi eles pegadinha. dividirem, Então, voltando aqui. Então, a terceira fase da Copa do Brasil vai sortear na quarta-feira, às 15 horas, né? O Fluminense está no pote 1, junto com o Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Atlético Mineiro, Botafogo, Fortaleza, Grêmio, Bahia, Internacional, Bragantino, Vasco, Santos, Cruzeiro e Atlético Paranaense. O importante é falar aqui O pote 2. O pote 2, os possíveis adversários do Fluminense. Vamos lá. Ceará. Deixa eu, rapidinho, vamos falar aqui com calma aqui. Ceará, né? Eu acho que desses times aqui que estão aqui no pote do Fluminense, eu acho que o Ceará e o Criciúma são adversários que a gente deveria evitar agora nesse momento. Né? Você tem Operário, você tem CRB, tem Náutico. Então, vamos lá, vamos por ordem aqui, na ordem que tá aqui. Ceará, CRB seria uma ordem diferente aqui. Calma aí, deixa eu ler aqui. Então. Ceará, né? CRB seria um bom adversário pra gente. O Brusque também seria um bom adversário. Tem o Paysandu, tem o Náutico, a Aparecidense, que pra quem não lembra, eliminou o Botafogo já na Copa do Brasil. Maringá seria um bom adversário também pra gente pegar. Novo Horizontino tá na segunda divisão, né? Ele quase subiu ano passado. Mas time de Interior de São Paulo é chato. Paulista de Jundiaí, a gente lembra, né? Botafogo da Paraíba, né? Seria bom também, um bom adversário pra gente. Operário seria um adversário um pouquinho complicado. O Retrô de Pernambuco, né? Capital, seria ótimo esse time. Capital, né? Retrô, nem conheço esse time. Não, Retrô tá fazendo um bom campeonato pernambucano. Retrô só liga Retrô de camisa. O Retrô, eu acho que a galera no chat aí me corrige, mas eu acho que o Retrô chegou na final do campeonato pernambucano, cara. Capital eu não conheço. Maracanã. Seria um bom adversário. É um bom adversário. Fluminense, Maracanã, não Maracanã, já pensou? Não, onde esse time? Ceará. Maracanã. Vila Nova de Goiás. Vila Nova a gente já enfrentou. É um clube que deu um certo perrengue pra gente aí passar. Né, uma torcida aliada também. E o CSA de Alagoas, né? Os adversários são bastante acessíveis, né? Passando dessa fase que já complica já. Tá o CRB e CSA, o clássico da sopa de letrinha, tá no pote 2, né? Antigamente se falava aí, CRB e CSA. Aquele Márcio Canudo falava, lembra? O Márcio Canudo? Lembra daquele repórter da Globo? Márcio Canudo? Eles não vão lembrar, não. Eles não vão lembrar, não, pô. Eles não vão lembrar, não. Deixa eu até ver aqui, cara. Eu acho que. Não, pô, vocês pegaram o Márcio Canudo. Engraçado pra caramba ele. Não, coroa, pô. Uma figuraça, entendeu? Tava dizendo no intervalo, né? Falava alto. Ele é uma figura, vamos ler os comentários aí, porque eu tô vendo uma coisa aqui. Não, eu leio os comentários aí, Pablo, porque eu tô procurando aqui justamente essa. Nossa, Neto. Retrô é um time perigoso. Confesso que eu não conheço, cara. Se o Retrô ele trouxer jogadores que assim do passado. O Denner falou que tem muita juventude, hein, cara. Foi isso mesmo. O Retrô foi vice-campeão pernambucano pro Sport. Perdeu a decisão nos pênaltis, né? Perdeu o primeiro jogo eles perderam de 3-2 pro Sport. O segundo eles ganharam de 2-1. Aí foi pros pênaltis a final aqui, cara. O Cartola tá falando aqui na sequência do Brasileiro, né? Que a gente vai ter Santos, Corinthians, Botafogo. Será que não é hora de poupar alguns pra quinta, visto que esse Santos, como é que é? Esse São José é fraquíssimo? Olha, o Cartola eu acho que não, tá? Não é momento de poupar nada. Esse time do Fluminense precisa jogar. O time titular tem que jogar. Tem que entrosar, tem que jogar. Justamente pro adversário, teoricamente, né? Porque futebol não é basquete, não é vôlei, né? Mas vai chegar um momento que esse time vai ter que poupar, porque a sequência de jogos vai ser pesada. Inclusive o Fluminense vai ter, um pouco antes de ir pro Mundial... 2 meses. Um pouco antes do Mundial vai ter uma sequência braba aí. Vai pegar, acho que Inter fora, Vasco, no Maracanã. É que eu não tô com a tabela aqui, mas vai ter uma... Essa sequência agora nossa é boa, né? Que a gente vai ter 3 jogos no Maracanã. Sim,
A gente vai ter essa sequência, né? Vai pegar Mais dois, né? Mais dois. No caso, o terceiro foi com esse agora, né? É esse, depois Corinthians. Não, É o Corinthians Corinthians fora. Corinthians fora. Ó, Santos, Santos em casa, Corinthians fora, Vitória em casa, sai pra pegar o União, não sei o que, Espanhola fora, Botafogo fora, né? Pega o Sport em casa, pega o Comembol fora, Atlético Mineiro fora, União em casa, Juventude fora, Vasco casa, Once Caldas em casa. Essa vitória do Fluminense na Sul-Americana fora de casa foi muito boa. Só pra complementar a tabela do Marcelo. Aí pega a Inter fora, Ceará. Aí pega o Inter fora. E o Ceará em casa, aí começa a temporada, começa o campeonato, a Copa do Mundo de Clubes, né? O dia Mundial. 17 de 6. 1h da tarde. 1h da tarde. O Cartola falou, esse mês de abril tá pesadíssimo, né? São 15 jogos até maio, 31. Abril e maio. Até 31 de maio são 15 jogos. Toda quarta e domingo vai ter jogo do Fluminense. Haja dinheiro, hein? Haja dinheiro pra Maracanã toda hora. Não é mole, não. Galera, deixa eu dar um aviso aqui. São 7 jogos em maio e 6 jogos em abril. 100 jogos em abril. Galera, vai ter... eu tô sempre fazendo uma campanha aqui pro vôlei feminino, né? Inclusive, hoje conversei com o Rafael Siqueira. Segue o canal dele lá, que é Time de Guerreiras, do Rafael Siqueira, que trabalha no jornal da KTO. O cara, gente finíssima, que entende tudo de voleibol. Entendeu? Ele foi contra a transferência do jogo pro Maracanãzinho. Eu fui a favor, até fiz uma campanha aqui para levar. Mas depois ele conversando comigo, ele realmente, pro time que está acostumado a jogar no Hebraica, a pressão é muito maior. Mas pensando por outro lado, você ter um jogo no Maracanã, do Fluminense, às 9h30, pela Sul-Americana, e a galera não ia pro Hebraica. Então, eu acho que, apesar do time do Fluminense não estar acostumado a jogar no Maracanãzinho, que é um ginásio aí para 12 mil pessoas, né? Vai ter essa possibilidade. O clube está fazendo uma promoção de ingressos. Parece que você comprando ingresso da Sul-Americana, você pode entrar para ver o vôlei. Cara, e a entrada ali do Maracanãzinho, para quem conhece, para quem nunca foi, é do lado da Sul ali, tá? Então é a mesma rua. Quer dizer, então você pode entrar ali. E eu acho uma boa, o Fluminense precisa ganhar o jogo. O time do Sesc talvez seja até melhor do que o nosso, é jogo difícil. Mas assim, é uma chance das meninas terem um apoio de uma torcida que normalmente não assiste o vôlei. E quem sabe ela ficar no vôlei, né? Então, porque na próxima fase, se o Fluminense passar, não vai poder jogar de qualquer maneira no Hebraica. Porque aí não pode ter a capacidade, parece que são 1.200 pessoas, né? Então, a galera, vamos fazer um esforço para chegar cedo. O jogo é às 6 horas, eu sei que é difícil. Mas pelo menos botar lá umas 5 mil pessoas no Maracanãzinho e de lá você vai pro Maracanã torcer pro Fluminense, vale a pena, as meninas estão... Há 40 anos o Fluminense não chega numa semifinal de Brasileiro, que agora é Superliga, nunca chegou numa semifinal de Superliga, então vale muito a pena, a galera da Bravo com certeza vai estar lá e outras organizadas para dar aquele apoio para as meninas passar para essa semifinal inédita contra o Sesc Bauru. Valeu, galera? Dado o recado aí. Deixa eu só ler dois comentários aqui. Além de ser legal, né? Você sai do vôlei e vai pro Maracanã. Pô, é muito legal. O Penarol tá falando que o Santos é aqui. Não, o Santos na verdade, desculpa, o Santos na verdade é aqui. Santos é do Rio agora. Que alguém aqui no comentário falou que dava pra ganhar o Santos fora, né? E, cara, sinceramente, o time do Santos... O David Guimarães falou. Foi o David Guimarães? Normalmente, e sinceramente, o que eu vi do Santos, cara, não bota medo em ninguém. O João Ferreira tá falando que estão esquecendo o dia 14. Cara, eu ia falar a SAF dos Safados, que ele tá falando aqui. Não, então, também o jogo da Copa do Brasil, que eu não contabilizei os jogos da Copa do Brasil nesse calendário. Tem os jogos da Copa do Brasil também, verdade, Pablo. Esse comentário foi bom. Estou esquecendo dia 14/4. Não, a SAF dos Safados. Não, olha só, João, olha só. A gente não tá esquecendo disso, não. A gente já falou aqui no último programa isso. Dia 14 eu estarei lá também, né? Apesar que eu acho... Eu tô com isso na cabeça, cara. Eu tô achando que eles não vão deixar os sócios entrarem pra acompanhar a reunião que eles vão fazer, né? Mas enfim, a minha parte eu vou fazer de tudo pra estar lá, né, nas Laranjeiras, pra assistir essa reunião do Conselho do Fluminense pra falar sobre SAF, porque isso é importante. A torcida do Fluminense tem que se fazer presente, tem que se debruçar em cima desse tema, porque isso vai mudar o futuro do clube, né? Uma vez virando SAF, não adianta depois reclamar. Olha aí o Vasco, olha aí até mesmo o Botafogo, né? Que os caras às vezes fazem protesto, o texto dá na cara dos caras, fala que não pode fazer, entendeu? Que ele é dono do clube. Tá aí, vê como que é os caras. A gente tem que estudar muito bem esse lance de SAF, cara, porque isso é preocupante. Eu sou favorável a uma SAF, mas não desse jeito que estão querendo fazer aí, com o Mário Bittencourt se perpetuando no poder, virando um CEO de uma SAF do Fluminense. Eu sou contra isso.
É isso aí, o Sérgio Marcelino, eu reservei meu ingresso, vou no jogo das meninas, é isso aí, galera, vamos dar uma moral. Elas merecem nosso apoio, Rafael Castro jogando muito, é isso aí, galera, vamos prestigiar que vai ser um programaço, Maracanãzinho, acabou o jogo, se Deus quiser o Fluminense classificar na semifinal, direto pra ver o jogo, é um programaço, gente, programaço. O Hulk Tricolor tá falando aqui, muito triste, né, eu queria muito estar quinta-feira com vocês, mas quem puder, vai sim, né, eu vou estar viajando a trabalho no sul do Brasil. Vou ver o jogo com a Flu Porto, que ele tá falando aqui, de Porto Alegre. Isso, a gente vai estar lá no Maracanã, a gente vai estar presente lá no Boa Maracanã. viagem pra tu, Hulk. Tamo junto, irmão. Esse é o Hulk. Será que ele cabe no avião, cara? Ah, não sei, cara. Tem que ser um avião de carga. Avião de carga. É. Galera, vamos dar o like, estamos com 310 aqui simultâneo, vamos dar o like aí, galera. Vamos dar aquela moral pro Full Resenha para chegar aos nossos 500 likes aí de hoje. Não, só uma notinha aqui, né, que o União Espanhola tentou, já visando aqui, já entrando na Sul-Americana, que o União Espanhola tentou, mas não conseguiu a liberação do Santa Laura para o jogo contra o Flu dia 23/4. Santa Laura é o estádio deles. É o estádio deles, exatamente. Não sei qual é o problema que tem lá no estádio deles lá. As duas opções são Salsalito, iluminação ou capacidade? Capacidade. Uma dessas duas coisas. A galera do Deve chat ser vai lembrar. capacidade. Não sei não, perguntei mesmo. Eu trouxe aqui uma vez, falei dos dois estádios, só que agora perdi o papel. As duas opções aqui são Salsalito, em Vina Del Mar, que eu conheço a cidade, é bem maneira, Vina Del Mar, inclusive tem um festival maneiríssimo lá. Ou Bicentenário na Florida, La Florida. Eles preferem o Bicentenário. Né? Mas assim, de qualquer maneira, a obrigação do Fluminense é ganhar de todos esses adversários e ser o primeiro do grupo. Que Mas foi o que eu falei. Só classifica um na Sul-Americana, só lembrando. O segundo colocado pega uma repescagem dos times que são terceiro colocado da Libertadores. Eu falei aqui, o Fluminense tem a obrigação de ser o líder do seu grupo, a obrigação de se classificar em primeiro. Né? A gente pegou em tese aí o adversário mais difícil que a gente teria e já vencemos na altitude. Né? O São José é líder hoje do Campeonato Boliviano, mas é um time, né? Eu não vi nenhum jogo do São José, mas dá pra cravar aqui que é um time medíocre também, né? Do Bolivião. Do Bolivião. E só pra lembrar aqui pra galera, quarta-feira a gente vai fazer um pré-jogo aqui, né? 9h30 da noite, sobre Fluminense e São José, valeu? E os assuntos do dia também do Fluminense. Essas duas malas aqui de novo, presentes aqui aqui, novo, junto com o Fita e o nosso analista tático, Elias Cimentinho de São Gonçalo, Elias Júnior. Um abraço aí pro Fita e pro Elias Júnior. O Penarol tá falando aqui que sim, o Neymar está sendo preparado para o jogo contra o Fluminense. Eu vou até levar o Gabriel, né? Vou levar meu Thiago, porque o Gabriel é fã do Neymar, né? Ele quer ver, tem 11 anos, ele quer ver o Neymar de perto, né? Você quer ver o Neymar cair? A fama do Neymar é essa, né? Não só aqui, mas no mundo inteiro. O Cartola tá falando que Ivo, quem for já faz a solicitação por escrito, se não for se não for alegar falta de espaço no local. Não entendi o que ele tá querendo. Eu acho que ele tá falando do estádio do União Espanhola, né, no caso. Do União Espanhola. Luma, quer falar alguma coisa? Luana. É parecido. É uma honra também. Luma é querida, Luma é querida. Não, pra finalizar aqui? Não. Você pode falar sobre isso? Se quiser falar sobre o vôlei, sobre... Desculpa, o Cartola tá falando aqui sobre a solicitação ele tá falando dia 14, cara, as Laranjeiras, que ele tá falando aqui. Se você quiser falar, não sei se você acompanha o vôlei feminino, se quiser falar sobre o vôlei, você é a menina aqui da mesa, quiser falar do vôlei, que eu acho que isso é muito legal. Eu tô batendo nessa tecla, tô fazendo essa campanha pra torcida do Fluminense apoiar o vôlei feminino. Assim como o futebol feminino também. Exatamente. Eu acho muito louvável isso. Acho que a gente tem que prestigiar mesmo os esportes e o Fluminense indo bem também, né? A gente se empolga mais e aí vai levando mais gente. Eu não acompanho tão de perto, minha mãe que adora ver vôlei pra caramba, mas vou aproveitar então, posso fazer Pode, lógico. O Brunão, que é meu amigo, ele do Manchete Tricolor, fala muito sobre o vôlei feminino lá. É um Instagram muito, muito legal, então acho que vale a pena quem gosta aí, se você gosta, não sei se você conhece, dá uma olhada lá também, porque ele também prestigia muitas meninas, bota notícias, acho que narra os jogos também. Sim, então, a mesma coisa o Rafael Siqueira. O Rafael Siqueira eu também não sabia que ele fazia. Rafael Siqueira tá sempre lá, participa, tá narrando os jogos. Não. Eu vejo, às vezes, quando não tá transmitindo. Porque às vezes tem um canal da Superliga no YouTube. Só que às vezes a transmissão fica com a câmera parada.
E não tem narração. Aí eu boto no Rafael Siqueira, fico ouvindo ele narrar. Ah, tá. Que ele narra E bem, a depois ele desce pra fazer entrevista com as meninas. É muito Isso, legal. isso. O Acho trabalho que o Bruno dele é também faz fantástico. Ele até se emocionou, ele chorou no último jogo, no 3x0, quando a gente devolveu o placar do Bauru. Pô, É muito legal, é muito legal. Então, galera, segue o canal. Manchete Tricolor. Manchete Tricolor. Acho que é o Instagram. Isso, e o Time de Guerreiras, que é o canal do YouTube do Rafael Siqueira, que tá crescendo aí. Rafael Siqueira do Jornada KTO 1902. O José tá falando aqui que o vôlei feminino vai ser campeão, né? O Richeza tá falando, cheguei, já tá acabando? A interrogação que ele faz aqui. O Luiz Flumalina, né? Que ele tá falando aqui, grande live, saudações tricolores. Obrigado. De Coelho da Rocha, São João de Meriti, Baixada Fluminense. Ó quem tá aqui, Esther Verta. A Ah, Esther tá Esther. na área. Como sempre, resenha top. O Esté hoje tava lá no lugar do Ilan, tava né? lá Que no lugar do moral, Ilan, hein, hoje cara? na resenha, Que moral. no Depois que ela placar. fez estágio aqui também, né, cara? Tô brincando, hein? Na verdade, Ela é Esté, fera. Esté manda bem pra caramba Esther também. é fera braba. É isso aí, galera. Então, galera, estamos chegando mais ao final do Flu Resenha. Quero agradecer a excelente audiência que nós tivemos hoje aqui. E lembrando que quarta-feira tem Flu Resenha de novo, só que às 9h30 da noite, tá? É um outro horário, tá bom? Se tiver alguma alteração do horário, a gente vai avisa. comentar nas nossas redes sociais aí. Estamos tá bom? dependendo do nosso operador aqui, botafoguense aqui, falar aí se quarta-feira vai ter um programa antes do nosso aqui ou não. O alguma Denner tá notícia já? perguntando, cadê você no Maracanã ontem? Ei, mas ele falou que vai vir na agenda aí depois já vai me falar. Ah, tá, Então, beleza. E Tem que ver com o Malia se ele vai gravar aqui. acho que Então. você perguntar pra Polly, que vem de mais cedo. Eu vou perguntar pra Ô Paula Ivo, o depois. Denner tá perguntando, cadê você no Maracanã ontem? Grande abraço. Tá no chinelinho, Pô, virei à noite, cara. Não tinha Virei à noite, condição. cara, não trabalha. tinha A gente como. aqui trabalha muito, cara. Não tinha Todo mundo como. aqui tem Cheguei em sua casa- vida. Cheguei em casa, era meio-dia e porrada, porra. Como que eu vou pro jogo? Tá maluco, tá como. maluco. Aí o Ivo manda mensagem 2h30 da manhã pra mim. 2h30 da manhã, 2 horas. Márcio, olha aqui, ó, bota isso na pauta, 2h30 da manhã, 2 horas da manhã. Ivo, Mas é o horário que eu tenho. Até boa noite aí, irmão. Isso aí, galera. Obrigado pela audiência, obrigado pela paciência. Não esquece, curte, compartilha, se inscreva no canal, dá essa moral aí pra gente. Lembrando pra você que quarta-feira, 9h30 da noite, a princípio, né, o operador? A princípio, 9h30 da noite, a gente vai ter um programa aqui pré-jogo. Vamos falar tudo sobre o pré-jogo contra o São José pela Copa Sul-Americana, que é importantíssimo sim a gente conquistar esse título, se classificar em primeiro, Inédito. né? Inédito. Fazer logo essa trinca de títulos internacionais do Fluminense Ser aqui no tricampeão, Sul-Americano. pô, em sequência. Tricampeão. Tricampeão entendeu? sul-americano. A gente precisa disso. E falar dos outros assuntos mais que a gente vai ter durante o dia aqui do Fluminense, né? Aqui, só um comentário aqui, o Cantinho do Laranjal. Quinta, vamos transferir o jogo das meninas também, é isso aí. Pô, Cantinho maneiro. La- Pô, Cantinho legal. do Laranjal, Cantinho muito Laranjal, bom. muito bom. A galera também combativo também com relação à SAF do Fluminense. Claudinha, né? Pô, vocês estão de parabéns, galera. Só mandar um abraço aí pra vocês também. Segue lá também, galera. Cantinho no Laranjal, valeu? Porque Isso, essa mas- pressão de torcida do Maracanã, nenhum desses clubes da Superliga tem. O Flamengo tá fora já, meu amigo. Tá? Aliás, esse ano foi 3 lombos pra gente, mole. Pablo, dá seu boa noite aí. Galera, fica meu boa noite aqui, pra uma perspectiva melhor aí com a chegada do Renato. Deus quiser, quinta-feira teremos um bom resultado, bom jogo. As meninas também do vôlei, como o Márcio citou, e a Luana também, farão um bom jogo. E se Deus quiser, saíram com a vitória. Fica meu boa noite aqui. E Flusão Vitória, quinta-feira, hein? Ivo, queria o- comentar não, aí? é que o Ramon Antes de eu passar pra Luana? O Ramon Machado fez um lembrete aqui sobre a minha camisa, né? Ele tá falando aqui que a camisa do Ivo é um lembrete para o dia decisivo do futuro do clube, dia 14. Verdade, nem tinha me ligado nisso aí. Maneiro, maneiro. Dia 14 é o dia decisivo pra gente, cara. A gente tem que se fazer presente, galera. É isso aí. Dia decisivo, né? Vai falar as coisas. Ainda tem a votação mesmo. Não, mas é o dia decisivo que eu digo, assim, o Pablo. A torcida do Fluminense, quem puder comparecer nas Laranjeiras, tem que comparecer. O meu medo é só vetarem a entrada do sócio no clube, como já fizeram isso uma vez. No protesto que eu conheci o Quintela, na venda do Luiz Henrique, eles fizeram isso, tiraram os sócios dentro do clube, porque estavam protestando. Falaram que o protesto era lá de fora. Ó, tem um fã teu aqui, tá, ô Luana? Nilo Negreiros. Luana, como sempre, linda. Valeu. Obrigada. Tem um fã teu aí. Luana, muito obrigado pela tua presença. Espero aqui você outras vezes, sem problemas no áudio, tá? Eu vou pedir desculpa depois pra galera Não, foi aí. tranquilo. Dá seu boa noite. Muito obrigado pela tua presença. Sabe muito de futebol.
Pô, vai só agradecer vocês, adorei. Pode chamar mais mesmo, porque Não, vamos chamar. eu acho essa bancada aqui sensacional. Agradecer e dizer que, pô, tô cheia de esperança mesmo. Acho que essa vinda do Renato era o que a gente estava precisando para não ter mais um ano cansativo, medíocre. Assim, pode acontecer, mas eu acredito que não vai acontecer. Eu tenho muita esperança que esse ano a gente vai ter um ano com glórias aí, como a gente merece. Tem tudo para decolar. O anímico, de repente novas contratações, mas eu acho que a vinda do Renato pode não ter sido aquele técnico ideal, né, que a gente queria, mas pela história, pelo 30 anos do gol de barriga, eu acho que por tudo isso, eu acho que ele foi o perfeito para esse ano aí chegar. Então, tô confiante. Quinta-feira a gente vai ganhar, espero que com goleada para dar um fôlego e vamos para frente. Eu era o meu técnico predileto aqui, Meu preferido, também. meu e do Eu Ivo, também. desde o início, Eu entendeu? Assim, se não vê um estrangeiro, é o Renato, porque é o cara que também. mais identificação tem com o clube, e é o cara que vai dar aquela... Depende do Milito, estrangeiro. e você também sendo Milito É isso também que não eu ia era falar. tão coisa, não, cara. Eu preferi o Renato do que o Milito. Eu Nós também. também, lógico. Fala galera, beleza? Esse aqui é o canal Flu Resenha, então já sabe, curte, compartilha e se inscreve no canal, valeu? Tamo junto, vê se Fluminense. Abraço, galera.